ver, né? A Cíntia já entrou. Olá, boa noite. Nós estamos começando uma live para falar sobre bullying. Um assunto muito legal, muita informação que nós vamos ter hoje com a Cíntia, a nossa convidada de hoje, para falar de um assunto super interessante que é o bullying. A gente vai conversar já já. Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar e nós já vamos chamar a Cíntia. A Cíntia, eu sou a Mariléia, né? Uma das autoras do livro de alfabetização da Turma da Malu. E eu sou a Lucivânia. A outra autora. A outra autora, né? E a Cíntia é autora desse livro, Vozes do Bullying, onde ela fez um estudo e tem depoimentos bem interessantes de pessoas que sofreram bullying. Ela comenta e vai conversando, né, com os assuntos. Então, vamos lá, né, Lu? Vamos chamar a Cíntia? Vamos chamar. Vamos ver. Cíntia é de São Paulo. Nós nos conhecemos lá na FEPESP. Oi, Cíntia. Boa noite, Cíntia. Oi, boa noite. Tudo bom? Bem-vinda. Tudo, e vocês? Tudo bem. Obrigada. Está aqui já falando um pouquinho, mostrei seu livro, falando um pouquinho da Turma da Malu e aguardando aí o pessoal chegando. A Marília estava comentando que a gente se conheceu lá Isso. na feira da FIPESP. Então, estamos fazendo aí umas parcerias, umas lives bem gostosas aí, planejadas. Umas Você também amizades. tá super requisitada aí também. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Sinal que estão precisando falar, né? No tema. Sim. Com certeza. E falar a coisa certa, né? Sim. Ter direitinho o processo, o que é bullying, o que não é, como a gente pode perceber o bullying, né? Se é bullying ou não, como a gente pode trabalhar, né? Ajudar as crianças ou adolescentes, com todos os envolvidos, né? A família, a escola, tudo. Exatamente. A rede, né? Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, você está ouvindo a gente? Tá legal? Sim. Tá com um pouquinho de delay, mas assim, quase imperceptível. Deu para perceber mesmo um pouquinho. Bom. E aí? Vou mandar mais uma assim. Já viu em si? O pessoal tá terminando de comer. O pessoal tá chegando, né? Verdade, eu consigo chamar por aqui. Né? O pessoal tá chegando, mas a gente já começa, porque fica gravado, né? A gente vai deixar depois gravado, vai disponibilizar para a Cíntia também. E aí depois vocês podem estar assistindo, né? Se alguém perdeu algum trecho, alguma parte, ou quiser rever. É um assunto muito interessante, dá muito, assim, traz muito conhecimento, né? Às vezes a gente pensa uma coisa do bullying e às vezes o bullying tem outros ramos aí, né? Outras ramificações aí que a gente pode estar abordando. Muitas violências, né? Infelizmente. Bom, vamos começar então? Vamos começar, Cíntia? Então, vamos. A Cíntia vai se apresentando agora um pouquinho. Depois vai fazendo umas perguntas também, interagindo, ela vai comentando também. E a Cíntia é uma professora, né, nata, daquela também que adora conversar, né? Começa a falar, já começa
nem assim ter o que falar, porque você explica tão bem. Imagina, todos nós. Acaba ficando até, não quer nem interromper para não perder nada. Obrigada, obrigada. E eu tenho certeza que vocês também. Professor tem esse dom, né? Se a gente não tiver o dom da fala, né? Como é que vai ser? A comunicação, né? Isso mesmo. E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, no final, aí a gente dá uns 5 minutinhos, 10, para a gente responder alguma questão em particular, que vocês queiram tirar, alguma dúvida. Assim, Tá bom. Eu me apresento e já sigo adiante ou me apresento e volto para vocês? Pode se apresentar e seguir. E seguir. Aí a gente, conforme for o andamento, a gente faz comentários. Isso, vai interromper, tá bom? Tá. Podemos ir então? Vamos. Então, boa noite a todos, obrigado por estarem aí, dedicando o seu tempo, gastando um pouquinho das suas horinhas para poder entender um pouquinho sobre bullying, né? Essa violência sistemática, a gente já vai entender o conceito dele, que atinge todas as nossas crianças na idade escolar, né? Meu nome é Cíntia Russano, sou professora da Rede Pública de São Paulo há 28 anos, não faz de conta que eu comecei quando estava engatinhando, tá bom? Porque senão, né, os cabelos brancos começam a saltar. Sou bacharel em comunicação social e especialista no tema bullying. E como elas já disseram, autora do livro Vozes do Bullying e escrevendo o segundo livro também agora sobre bullying para um outro público, né? Como é que eu consigo? Obrigada, mostrando aí a capa, né? Eu sou apaixonada por essa capa. Linda. Eu acho que ela representa tudo o que eu quis dizer nesse livro. E a pessoa que construiu, que criou essa capa, e ela fez isso em 5 minutos. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei alguém conseguir identificar, captar o que eu queria em 5 minutos. E foi paixão à primeira vista. Eu falei, salva isso aí pra gente não perder, porque foi realmente as quebras, né, que depois a gente mostra de novo, as quebras de um vidro, né, uma janela estilhaçada, que é o estrago mesmo que faz na vida de uma criança, né, o bullying. Então vamos lá. Por que eu decidi estudar bullying? Né, nós tivemos a questão aqui, claro que eu já passei por bullying, eu costumo dizer que eu tive os 3 papéis no bullying na minha infância e adolescência, infelizmente, porque eu fui vítima de bullying, eu fui observadora de bullying, a gente vai entender já o que é observadora, e eu fui também agressora. Né? Então, assim, mas isso não ficou tão marcado na minha vida. Deixou marcas? Deixou, claro. Mas não ficou tão forte a ponto de eu desejar estudar o bullying. Até porque a gente não tinha conhecimento da nomenclatura, né? Mas quando aconteceu, e é sempre assim, né? Quando acontece com a cria, né? A leoa ataca, né? Então, a gente passou por essa situação de uma forma muito pesada com o meu filho. A família toda ficou abalada. E enquanto eu estava lidando com a situação, eu precisei buscar conhecimento. Porque eu pude perceber que não só eu, como mãe e educadora, não estava entendendo o que estava acontecendo e não sabia como agir. A gente fica dividida entre o papel de mãe e de professora, porque de um lado eu sou mãe. E de outro, eu tenho que entender como que a escola está lidando com isso como educadora. E a gente se perde nesse papel. Então, muita coisa e muito tempo vai passando, muita coisa vai se perdendo, enquanto isso as sequelas, né, do bullying vão se instalando na vida da criança e do adolescente. Então, eu percebi que ninguém sabia, então eu comecei a buscar conhecimento. Né, quando o estágio estava bem avançado, a gente já tinha precisado tomar atitudes um pouco mais drásticas. Foi quando eu comecei a procurar livros para ler sobre o tema. Mais para frente, abri um grupo no Facebook chamado Vamos Falar de Bullying Sim, onde no início eu começava a falar só sobre mim, né, era mais um desabafo meu no Facebook, que é uma coisa que a gente, no começo da era do Facebook, pode falar. Tem esse Face ainda existe? Tem, é um grupo, Vamos Falar de Bullying Sim.
tá? Ele tem mais de 1000 membros e é um grupo onde as pessoas podem se manifestar. Então, eu percebi que quando eu fazia relatos meus do que estava acontecendo, algumas pessoas também começavam a relatar o que elas estavam passando, né? E aí foi através desse grupo que eu decidi contar a história das pessoas. Só que como é normal em vítimas de bullying não querer falar sobre o tema. Então, quando eu falei, vou escrever um livro, as pessoas recuaram. E aí passou um tempo, eu mais de um ano tentando escrever, e aí quando eu falei assim, gente, tô quase no fim do livro, era mentira, né? Não tinha escrito nada ainda. Não tinha conseguido nenhum relato, tinha só o meu, né? Mas aí quando a gente fala é a última caneta, né? Vem buscar, e aí você vende a caneta, né? E aí começaram a aparecer, então eu percebi, aí através desses relatos que agora estão no livro, de pessoas adultas, né, não são de adolescentes nem de crianças, são pessoas que hoje já são adultos, já têm seus filhos, seus netos, e contam essas histórias de forma absurdamente detalhada. Então, a gente parte do princípio que realmente deixa marcas profundas, porque se uma pessoa, no alto dos seus 60, 70 anos, consegue lembrar detalhes do olhar do seu agressor e da frase que ele disse, não tem como a gente achar que isso é normal e é simples. Né? Então, foi nessa forma que a gente escreveu, então reuniu esses relatos, relatos reais, de pessoas com nome, umas com nomes fictícios, outras não, são nomes reais, que elas autorizaram, né? E eu comento cada relato desse como especialista no tema. Foi aí, então, que eu fiz a especialização, são 2 pós-graduações no tema bullying, né? Para poder também falar com propriedade, né? A gente vive a experiência, mas também busca a teoria para confirmar se aquilo que a gente tinha vivido era verdade mesmo, se confirma, né? Através de pesquisas, de coisa embasada mesmo na ciência. Então agora a gente vai entender um pouquinho, né? O que é o bullying, quais são os tipos de bullying, quem são os agentes de bullying. A gente já pode partir, você quer perguntar alguma coisa antes disso? Falar isso, justamente isso, assim, porque eu já vi numa outra live que você fez, que você comenta que o bullying só é entre os pares, né? Criança. Isso é o que a gente vai falar agora. Isso mesmo. Ok. Tá bom? Vamos lá. Aí qualquer coisa você me interrompe. Tá, então vamos lá. Eu vou definir agora para você o conceito de bullying. O conceito científico, como é que ele é determinado mesmo pela ciência. Então, o bullying é uma violência. Preste atenção nas palavrinhas que eu vou dizer, você que está assistindo agora. Preste atenção nas palavrinhas que eu vou dizer, porque elas têm que ficar marcadas para você entender o que é o bullying. Para você diferenciar o bullying de outras violências, porque isso é muito necessário, tá bom? O bullying é uma violência. Ela é uma violência intencional. Quem faz bullying não faz bullying sem querer. Quem faz bullying faz sabendo o que está fazendo e, inclusive, planeja o bullying. Esse bullying já vem quase que planejado, arquitetado de casa. Como é que eu vou fazer para atacar aquela pessoa? Meu celular. Voltei? Voltou. O celular fica pedindo instalação de software, né? Na hora da live. Então, me perdi agora. O bullying é intencional. E o que diferencia o bullying de um conflito comum? Porque conflito acontece na infância, na adolescência, os conflitos são normais, né? Mas o que diferencia o bullying dos outros conflitos é a sistematização. Como assim? Ele acontece várias vezes. Ele tem um período. Ele não é uma vez só. Então, se o seu filho, sua filha, chega em casa contando que teve um desentendimento com um colega na escola, mas foi a primeira vez, foi só aquele dia, a gente não chama de bullying, né? Foi um conflito. E se ele foi resolvido, ok. Conflitos existem, servem para a gente crescer, para desenvolver personalidade, né? Mas aconteceu hoje. Amanhã a mesma criança faz a mesma coisa, ou outro tipo de agressão. Depois repete, e isso torna-se uma sistematização, uma repetição, aí nós denominamos bullying, tá? Então, uma vez só, um conflito foi resolvido, ok. Né? Não que conflitos ou violências únicas não tenham que ser interferidas, né? Mas para chamarmos de bullying, ele tem que ter sido repetido já algumas vezes, a ponto de estabelecer uma relação, que é o que a gente já vai ver agora.
Então vamos lá, repetir. Violência intencional, sistemática, entre pares, que foi o que você falou agora. O que quer dizer entre pares? Entre a idade escolar, entre crianças e adolescentes. Quando estamos adultos, não citamos mais o nome bullying entre nós. Existem outros tipos de violência. Inclusive, a gente às vezes fala assim, eu estou sofrendo bullying no trabalho, né? No trabalho não é bullying também, por quê? Porque a gente não está mais em idade escolar. Nós já somos adultos. E o bullying no trabalho tem o nome de mobbing. Só para soletrar aí, para a pessoa, é uma palavra muito nova, né? M de Maria, O-B-B-I-N-G. Mobbing. É um tipo de bullying, mas no ambiente de trabalho. Então, o bullying... Oi. Diferente, né? Sim, são as nomenclaturas que estão surgindo para identificar melhor cada violência, né? Então, o bullying acontece na idade escolar entre pares, então é entre eles. Então, assim, a criança comete uma violência contra o professor, isso não é bullying, é outro nome. O professor comete uma violência contra a criança, também não é bullying. Só citamos a palavra bullying quando é entre eles, entre as crianças e os adolescentes. Entre um adolescente e uma criança? Sim. Entre uma criança e um adolescente? Sim. Na idade escolar, entre estes pares. Tá bom? E aí a gente vai levar, então a gente vai, a sistematização entre pares, formando uma relação desigual de poder. Por que forma uma relação? Porque está se repetindo. A gente não tem uma relação com uma conversa só, né? A gente não cria uma relação com uma pessoa se a gente não convive com ela. Então, essa relação de poder, ela começa a se desenvolver. Uma relação desigual. Alguém que começa a subjugar, mandar no outro. Começa a agredir de forma que aquele outro não consegue mais reagir. Né? Então, forma-se essa relação desigual de poder. Num ambiente socioeducativo. Então, o bullying não acontece só na escola, acontece em qualquer ambiente onde esses adolescentes se relacionam. Mas eles têm que estar no mesmo lugar várias vezes. Então, que tipo de lugar que eles se relacionam? Num clube, quando vai e encontra as mesmas, né, um clube de futebol, um curso de inglês, né, um curso onde você vai 2, 3 vezes por semana e encontra as mesmas pessoas, porque lembra que tem que ser sistemático e tem que ser com as mesmas pessoas, né, num grêmio, né, num ambiente onde vai aprender alguma coisa, qualquer tipo de curso e encontra as mesmas pessoas, na igreja. Né? Existem famílias que vão à mesma igreja, então tem lá a classe dos adolescentes, a classe das crianças, né? A salinha onde eles se reúnem, e aí vai todo sábado ou todo domingo. Então lá também pode acontecer o bullying, porque é um lugar, um ambiente socioeducativo, e que causa sofrimento ao alvo. Por quê? Mas ele deu risada, ele saiu rindo. Saiu rindo, será por quê, né? Para terminar com aquela coisa logo antes que a coisa piorasse? Será que ele não riu de nervoso? Não riu de medo? Né? Ou então, ele nem ligou. Ele ligou. De alguma forma, ele tentou reagir e não conseguiu. Né? Então, só vamos repetir essas palavras para a gente não esquecer, porque daqui para frente, tudo que eu disser tem que estar relacionado com isso que a gente aprendeu na definição de bullying. Violência intencional, sistemática, entre pares, relação desigual de poder, ambiente socioeducativo e sofrimento ao alvo. Certo? Até aqui, ok? Ok. Vamos falar agora, então, sobre os... Você ia perguntar? Tirar uma dúvida agora que surgiu. Pois não. Nós somos professoras de ensino fundamental 1, né? Crianças a partir de 6 anos, 5 e meio, 6 anos. E eu presenciei na minha sala de aula bullying, né? Tanto observando a vítima quanto o agressor. O autor. E os outros. Porque era uma turminha que vinha junto já há uns 2, 3 anos, vieram da EMEI, então eles já tinham uma força ali muito grande. E antes disso, acontece também com crianças menores? Sim. A gente tem o hábito de dizer que crianças não têm maldade, né? Mas eu trabalho com a educação infantil. Eu estou há mais de 10 anos na educação infantil.
E essa semana mesmo eu estava observando algumas crianças que a gente depois fica com um olhar mais apurado, né? E aí, sabe, eu vou citar só situações que vocês mesmas vão entender, vão identificar na sua escola também. Pega na mãozinha da colega e fala, vem, só você é minha amiga. Vamos tomar lanche junto? Vem, fulana, senta com a gente, não senta com ela, não. Né? Olha, se vocês forem amigas da fulana, eu não vou ser amiga de vocês. Precisa mais? Isso acontece direto, né? Então, assim, são palavrinhas que a gente acha que não é com maldade. Mas é. E até porque essa relação de poder, que ela causa um certo prazer no ser humano quando ele tem poder sobre o outro, né? Essa relação esse sentimento de prazer, ele também sente, a criança também sente. Né? E eu não sei, eu vou citar aqui um vídeo que eu vi na internet, ele viralizou demais, de um bebê. Um bebê, uma criança negra, que estava chorando, sentado no banquinho do carro, contando para a mãe se ele era um cocô. Porque falavam para ele que ele era um cocô. Você chegou a ver esse vídeo? Cheguei. É que não dá pra gente passar, mas assim, a mamãe falava assim, não, você é meu bombonzinho, você é meu docinho, mamãe, eu vou ficar pretinho, eu vou ficar branquinho um dia, ele fala. Ele era um bebê, ele tinha o quê? No máximo 3 anos, né? Então a mamãe falava, não, você não vai ficar branquinho, você vai continuar pretinho. E não tem problema com isso, mas eles falam na escola que eu sou um cocô, né? Então, assim, é muito, muito complicado, né? A gente achar que o bebê... E será que eles não têm maldade mesmo? A maldade, ela é inata, né, na gente? A gente tem que separar, né? Dá só um minutinho para mim, que eu tô tentando voltar na minha... Eu fui mexendo aqui e saí do meu slide que eu tô fazendo com vocês. Tá. Fica tranquilo. Não, mas tudo... Eu não sei o que aconteceu aqui, mas vamos lá. Cheguei. Então tem a parte mais importante é a educação infantil para a gente combater o bullying, porque se a gente já tira essas raízes do bullying na educação infantil, estes que estavam com a gente lá na frente já sabem o que é bullying, né? E vão saber ou se defender ou não praticar. Né? Então, lembrou do vídeo? Prova maior que aquela que tem bullying na educação física não existe, né? Então, existe sim, infelizmente. Eu também achava que criança era tudo coisinha mais linda do mundo e não tem pensamentos ruins, mas elas... E assim, depende também muito da família, né? O que é falado, né? O que essa criança presencia, né? Então, assim, crianças que têm vivências com comportamentos racistas, né? Então, assim... a mãe que convida todos os coleguinhas e não convida só 1 ou 2 para uma festinha ou para um passeio. É muito comum. Escola, isso é muito comum. Né? Então, há de se pensar muito nisso, né? Como é que aquela criança... Porque ela fica sabendo da festinha, sim. Por mais que peça para não se falar, ela fica sabendo. Todo mundo está feliz. Né? Eles vêm comentando depois da festa, o que aconteceu, o que fizeram. Exatamente. Né? Que festa é essa que eu não fui e todo mundo está falando? Né? Então, muitas coisas que nós, como adultos, como pais, fazemos talvez sem intenção, desculpa, mas tem um lugar que está cheio de boas intenções, né? A gente precisa repensar, né? O que a gente faz para não induzir uma criança a fazer bullying, né? E eu também vejo na mesa do lanche, do almoço, né? Que eu trabalho em escola pública, então tem o lanchinho, tem o almoço e tal. Crianças que estão sentadas sozinhas porque ninguém quer sentar com elas. Então é isso que a gente vai ver agora, os tipos de bullying, que não é só xingar ou bater, né? Vamos lá, os tipos de bullying. Nós temos o bullying físico e o material. O físico, que são os tapas. Lembre-se que isso que eu tô falando tem que ter aquelas características que nós já vimos, tá bom? Físico, tapas, beliscões, chute, empurrão, né? Bater, brigar de forma física. E o material que se relaciona à posse dos objetos pessoais. Então, é um objeto que não pede emprestado e pega toda hora, né? Todo dia eu pego um objeto da pessoa e não devolvo. Uma mochila que eu jogo em cima do armário, né, em tom de brincadeira, um tênis que eu tiro e jogo no lixo,
né? Então esse é o bullying material. Ou então aquele pedágio que eu peço, me traz R$2 amanhã, que senão você tá lascado na minha mão, né? Se você não trouxer lanche para mim amanhã também, né? Você vai comprar lanche hoje? Compra o seu e o meu, hein? Senão eu pego o seu. Né? Então, são atitudes de bullying material. O bullying verbal, que são os apelidos maldosos, os xingamentos. O bullying moral, que são as intimidações, as calúnias, difamação, fofoca. Sempre com aquelas características, lembre-se que não é uma vez só. O psicológico, ameaças, isolamento, ignorar. E aí eu sempre paro nessa palavra ignorar, né? Porque eu acredito que apesar da gente achar que não tem significado isso, mas para mim um dos mais fortes, o que é se sentir ignorado, né? Muitas adolescentes, e eu falo isso, que são meninas, porque a maioria que pratica esse bullying de ignorar é do sexo feminino. Ah, professora, eu não fiz nada com ela, porque você está brigando comigo? Eu só ignoro ela. Então imagine chegar num ambiente onde você é ignorado, onde você não existe, onde você é anulado, né? O que isso causa no interior de uma pessoa, no psicológico de uma pessoa, todos os dias ser ignorado, né? A pessoa se sente invisível, né? Eu não existo no lugar que eu estou frequentando. Né? Então, muito importante isso, a gente lembrar que certos bullying são mais velados, são mais escondidos. Se você não observar, você nem sabe o que está acontecendo. Né? E o cyberbullying, que é o único bullying que não precisa daquela palavrinha sistematização. Porque a sistematização se dá pela própria rede. Bastou um clique, ela já espalha. Então, o cyberbullying, eu não preciso publicar um hoje, outro amanhã e outro depois para ser considerado bullying. Basta um compartilhamento e várias curtidas, já se deu o cyberbullying, né? Nas redes sociais. Então, esses são os tipos de bullying. Agora, quem são as pessoas que estão envolvidas com o bullying? A gente tem o hábito de pensar só no autor e no alvo, né? Mas nós temos aí no meio desses dois uma plateia. Os observadores, os espectadores. E nós já sabemos que sem plateia não tem circo. Se não tiver alguém para rir, o palhaço não fará palhaçadas. Sim. E é esse... Exatamente. É o espectador que nós especialistas dizemos que são a nossa principal arma contra o bullying. Então vamos falar de cada um. O alvo é aquele que sofre o bullying, né? O autor, o que pratica. E o espectador, o que observa, o que assiste, que pode estar tanto apoiando o autor, como sofrendo junto com a vítima. A gente vai perceber isso na cena. Né? Então, é que eu tenho aqui, eu estou olhando para uma cena que eu vou descrever para vocês. O autor fazendo bullying com o alvo, e um lado, o outro observando com medo, imaginando que absurdo aquilo, e do outro lado, o outro rindo. Então, o bullying atinge não só quem faz, não só quem sofre, mas quem observa. E as sequelas e consequências do bullying atingem também os espectadores. Porque muitos deles, apesar de não ter sofrido bullying de forma direta, ele viu tanto acontecer que isso causa alguns sentimentos ruins na vida adulta também, trava em alguns momentos, algumas situações, né? Então, por exemplo, se você está numa empresa trabalhando e você perde, como é que a gente chama agora? Proatividade, né? A pessoa deixa de ser proativo porque ela tem medo de se posicionar e ela viu tanto aquilo acontecer na vida dela na infância, que ela tem medo de se posicionar, e se ela virar alvo também. Né? Então, as sequelas do bullying são para os três, né? Tanto para quem pratica, quanto para quem sofre e para quem assiste. Alguns especialistas, são muito poucos agora, criam perfis para esses agentes do bullying. Eu fugi um pouco dessa linha, eu saí dessa linha por não concordar. A gente tem outras linhas que dizem que não tem perfil, porque qualquer pessoa pode praticar bullying, qualquer pessoa pode ser alvo de bullying e qualquer tipo de pessoa pode ser observador. Porque o bullying acontece de qualquer forma. As características físicas ou de personalidade, elas são usadas só como desculpa para o bullying acontecer. O bullying pode acontecer contra uma pessoa completamente comum.
sem ser magra, sem ser gorda, sem ser alta, sem ser baixa, sem ser pessoa com deficiência. Ele pode acontecer com uma pessoa extremamente comum, né? Basta ela não ter... Tá cortando, não te ouvi. Não, eles vão arrumar alguma coisa para fazer bullying com aquela pessoa, sim, né? Sim, é a desculpa que eles arranjam, não é o motivo. Né? Então, eu não sofro bullying porque eu sou gorda. Eu sofro bullying porque aquela pessoa decidiu que vai fazer bullying comigo. É isso. A gente não pode carregar formar um perfil, né? Porque senão toda pessoa que eu vejo naquele perfil, eu vou falar, ele deve sofrer bullying. E às vezes não, né? Então, exatamente. A gente vai falar, o que eu vou falar para vocês agora é para a gente quebrar uma ideia que a gente tinha de bullying como adultos, né? A diferença de frustração e decepção para uma humilhação e violência. Nós adultos estamos olhando agora para essa geração nova como pessoas moles, Nutella, que a gente fala, né? A geração mimimi. Então quer dizer que agora eles não podem sofrer nada, que já tudo é bullying? E não. Por quê? Vamos diferenciar o que é uma frustração, o que é uma frustração e decepção que faz parte da vida das pessoas de forma natural e que nos desenvolve, sim. Né? Então, problemas que acontecem na nossa vida, não causados, acontecem normalmente, né? Um conflito em família, um emprego que se perde, no caso das crianças e adolescentes, um namoro que termina, uma discussão com a colega, um brinquedo que quer e não consegue comprar porque não tem dinheiro. Isso são frustrações, são decepções que acontecem e sempre vão acontecer. E elas nos permitem crescer, né? Desenvolver a nossa personalidade. Mas quando se fala de violência, né? O bullying não faz parte, não tem relação nenhuma com uma simples frustração e decepção. O bullying é uma violência causada de alguém para alguém. Então, nós não precisamos. Você gostaria de precisar passar por isso para desenvolver sua personalidade? Né? Não tem necessidade. Fica muito, né? A pessoa Repete, fica por favor, cortou. Geralmente, o bullying, ele deixa marcas, né? Exatamente. A pessoa acredita que é aquilo que falaram e demora para resolver. Exatamente. Outros tiram de letra, né? Não ligam para essas brincadeiras, né? Sim, então, existem perfis diferentes de pessoas, né? Quem pratica o bullying, ele também percebe as pessoas que são talvez mais frágeis. Vulneráveis, isso. Né? Porque se a gente coloca como frágil ou como fraca, é sinal que todo mundo que é frágilzinho, delicado, vai sofrer bullying. E às vezes não, né? Então, esse que você falou que tira de letra, é aquele que vai parar o bullying. Ele para. Comigo não gosto que me chama desse jeito e ponto final. O agressor já para, ele vai partir para outro. Lembra que eu falei que ele chega a planejar? Ele escolhe, ele tem lá uma plateia, aí ele começa a perceber quem é que vai ser o alvo perfeito, ele acha, né? Mas isso não é porque a criança tem um defeito de personalidade. É porque, às vezes, a gente não tem uma conversa com o adulto e, assim, a gente tem uma discussão lá no trabalho, né? Ficou acalorada a confusão lá, você sai do trabalho triste, nervosa, chateada, e aí lá tomando o seu banho, você começa a matutar e fala assim, nossa, por que eu não respondi daquele jeito? Se eu pudesse, eu tinha falado tal. Mas o que aconteceu? Você não teve reação. E é assim a vítima de bullying, ela não conseguiu reagir no momento. E aí o autor descobre. Ela não tem esse tempo, esse feeling de responder na hora. E é com ele que eu vou ficar. Entende? Então não é a característica, né? O autor se sente importante fazendo isso, né, perante o grupo. É por isso. Por isso a relação de poder, uma relação desigual de poder, né? Então lembrar que quando alguém vem contar para você que está passando por bullying, isso não é frescura, não, isso não é mimimi, né? É uma relação de humilhação e violência. A gente não fala para uma mulher adulta que está sofrendo violência física do marido, psicológica, tudo mais, que ela tem que superar. A gente não fala, sai dessa, né? A gente não apoia uma violência. Por que a gente vai apoiar a violência entre as crianças? Né?
É isso mesmo. Desculpa, a gente está começando a secar. Fazer um parênteses. Tem uma relação assim, a forma como a família também encara. A criança chega em casa e fala: o meu amiguinho me bateu. Hoje eu briguei, meu amiguinho me bateu. O meu amiguinho me pegou o lápis. Aí pegou um lápis um dia, pegou o lápis do Egito. Essa relação da família em tomar atitude logo. Tem vários tipos de respostas. E você não fez nada? Como não fez nada? E você falou com alguém? Procurou um adulto para comunicar isso? Outra resposta. Você apanhou hoje. Se amanhã você vier me contando de novo que apanhou e não bater, que vai apanhar aqui na escola, aqui em casa também. Né? Tá dando para perceber o que é certo e o que é errado aí? Né? O que é o certo? Filho, vamos analisar. Hoje você teve uma discussão com seu coleguinha. Amanhã você observa se acontecer de novo. Você vem e conta para a mamãe, papai, para quem for, né? Que a gente vai tentar solucionar isso. Eu vou na escola para conversar. Eu sou seu apoio. Não se preocupe. Eu tô aqui e eu vou apoiar você para você não passar por essa violência. Nós não podemos aceitar violência, né? Não liga, não seja forte, tem que aguentar, nada disso. Porque quando a gente faz isso, a gente está dando a responsabilidade do bullying para o alvo. E a responsabilidade do bullying é de quem faz. Quando a gente tenta minimizar o sentimento e a força do alvo que está tentando buscar ajuda, a gente está dando força. Não existe um meio termo, né? A gente fala assim, ou você está do lado do agressor, ou você está do lado da vítima. Não existe um meio termo. Se você não apoia, você está contra. Né? Então, dar aquele apoio, aquela importância e falar, foi só hoje, né? Vamos analisar primeiro. Foi só hoje? Você conseguiu resolver? Então, vamos esperar como é que vai ser amanhã. Amanhã aconteceu de novo. Tá, filho, então presta atenção, que isso já tá virando bullying. Se acontecer de novo, a gente vai na escola e vai tentar resolver, tá bom? Fica sempre do lado de um adulto. Se acontecer de novo, procure um adulto. Se o adulto não ligar, você traz de novo a questão aqui em casa que a gente resolve sim. Nunca deixar virar uma bola de neve. E assim, existem pesquisas, e isso é muito importante, que dizem que uma vítima de bullying, ela não consegue contar. No meu caso, Deus foi muito bom com a gente, que o meu filho contou da primeira vez. Então, isso é sinal que ele confiava na gente, né? E a gente levou a sério desde o primeiro momento. Mas uma vítima de bullying demora 1 ano, até 13, 14 meses, para contar o que está acontecendo com ela. Por medo de represálias, por medo de da situação piorar, por medo de ser colocado em situação vexatória perante os colegas. Então, ele demora muito. Então, quando uma criança conta para a família o que está acontecendo, já é mais do que na hora de tomar uma providência. Tá certo? Eu acho que a gente... Sobre frustração, a gente já falou. As frases, você quer perguntar de novo? Então, o tempo tá passando aqui rapidinho. Nossa, já deu 40 minutos. O assunto é tão bom. Eu falei para você que você é boa professora. Assim, não quer nem... E você tem alguma pergunta aí do pessoal? Você quer perguntar? Então, como o nosso foco é a alfabetização, né? E então a gente queria conversar com você um pouquinho. Não. Eu queria botar os comentários para ver se o pessoal pediu alguma coisa. Deixa eu ver se tem porque para mim não aparece. Eu tirei. Então, porque assim, quando a criança está aprendendo a ler, a escrever, naquele comecinho, cada uma tem o seu tempo, né? Umas aprendem mais rápido, outras demoram um pouquinho mais. Agora, o que costuma acontecer é que, às vezes, acontece bullying com a criança que está com mais dificuldade. E aí ela para mesmo, ela não quer, ela fica travada. Então, ela tem toda a condição de aprender, mas ela, por causa dessas brincadeiras, ele não sabe, não sei. Então,
é uma coisa que precisa ser resolvida rápido, como você falou. Porque se for resolvido rápido, a criança recupera, passa por isso e segue. Se não, isso pode prejudicar toda a vida escolar dela, né? Porque a Por isso a importância da interferência do profissional no momento que acontece, imediatamente, né? Então, assim, porque uma criança que sofre bullying, ela começa a perder a autoconfiança, a autoestima, ela perde a capacidade, ela tem sentimentos de impotência, de incapacidade, e aí ela passa a não acreditar nela. Ela pode estar indo super de vento em popa na aprendizagem, mas a partir do momento que ela se vê em situação vexatória, todo mundo rindo, porque ela teve dificuldade de ler, porque ela né, ainda está com dificuldade na leitura, né, comete errinhos, o que é extremamente comum, porque todos da sala cometem erros, né? Mas aí quando percebem que quando tiram sarro dela, fica engraçado e todo mundo ri, né? E aí ela começa assim, ela pode regredir. Então, assim, a importância da interferência do profissional, da família, de perceber que ela parou de querer aprender, né? Então, vai chegar lá na hora da lição de casa, a mamãe vai falar assim, e aí, tava fazendo a lição super bem, de repente agora não quer fazer mais. Não, eu não consigo, tá muito difícil. Porque ela mesma se trava, né? É um sentimento comum de consequência do bullying. Então, assim, ela se trava, não quer mais aprender, aí aquilo que vocês falaram, falam isso muito, eu já olhei suas falas lá no Instagram, sobre a bola de neve, né? Então fica um efeito bola de neve, porque daí não aprende a ler, aí passou aquele tempo, aí precisava desse pré-requisito para aprender uma próxima matéria. E aí a coisa vai crescendo, vai piorando. Então a interferência do profissional e a identificação da família em perceber que isso está acontecendo devido ao bullying na sala de aula é de extrema importância. Você sabe que tanto eu como a Lu trabalhamos com recuperação, né? Crianças que estão com dificuldade no processo de alfabetização. E todos, a maioria, depois que a gente resgata a confiança deles, eles aprendem. Então, eles estavam com dificuldade porque não se sentiam confiantes para aprender. Capazes, né? Sim, e a autoestima também fica muito lá embaixo, né? Eu tive uma aluna, eu trabalhei com alfabetização, e eu tive uma aluna que ela tinha autoestima muito baixa, ela não aprendia a ler, já estava no 3º ano, tal. Não tem muito a ver com bullying, mas acredito que pode ter havido na época, né? Agora eu não identifiquei como bullying, contando para vocês, mas a autoestima dela estava muito baixa, ela não conseguia aprender. Foi um simples movimento de eu dar parabéns no dia do aniversário dela e comprar um presentinho, que ela nunca tinha recebido um presente de aniversário na vida, não sabia nem que dia era o aniversário dela, né? Aí são outras questões, né, mais sociais, mas para exemplificar a autoestima, né? Na semana seguinte, essa menina aprendeu a ler. Então, como a autoestima interfere no aprendizado, né? Então, uma criança que é o tempo todo tirada sarro, o tempo todo falando, você não consegue, você é um burro, né? Ela aceita, ela interioriza aquilo e ela acha que é mesmo. E aí não há quem consiga. Então, o bullying, ele precisa ser parado imediatamente, né? E isso é um trabalho que tem que ser feito mesmo com a turma, né? Não dá para fazer só com o autor e com a vítima. Tem que ser com a turma. Sim, mas sempre frisando também, mas não esquecendo que o caso do autor e da vítima são os mais importantes naquele momento. Né? Existem trabalhos, estratégias que podem ser feitas de forma coletiva, mas o principal é debater, combater ali o que está acontecendo entre os dois, né? As duas partes, né? Não é só a criança que está sofrendo bullying que precisa de cuidados. A criança que está praticando o bullying também. Né? Exatamente. Os dois precisam de encaminhamentos. A gente sabe que a agressão nessa faixa etária, ela vem de um outro fator, seja ele qual for. E é esse fator que tem que ser identificado. Então, tratar o agressor como uma pessoa não grata e pôr para fora da escola, de nada vai adiantar. Primeiro, porque vai ter outros agressores na sua escola. E segundo, porque aquele agressor vai continuar praticando e não vai estar sendo resolvido o problema dele também. Então, como educadores, nós não podemos esquecer que a gente tem que estar ali para acolher a todos. É muito fácil pegar o problema e passar para outra escola.
É muito fácil falar, sai da turma da manhã e vai para a turma da tarde. E nem com a vítima. Por quê? Se você pega a vítima e fala, então sai dessa turma e vai para a turma da tarde, ou outra, né, do A para B, o que você está fazendo com a vítima? Às vezes Eu troca escutei. Eu tenho Sim, caso. sim. Minha mãe trocou de escola por causa disso. O que você está falando para ela, para essa vítima? Você está falando o quê? Você está falando assim, você é a culpada. Verdade. Você está dando a solução do bullying na mão dela. Fala, ó, tô te pondo na tua escola, resolve. Né? E ela fala, ué, mas eu sou a vítima de bullying e eu tô sendo penalizada? Eu gosto da minha escola. Por que eu tenho que mudar de escola? Porque o outro tá me fazendo mal, né? Os pequenininhos, assim, quando eles estão sofrendo alguma coisa assim, eles falam que não querem ir para a escola, né? Geralmente eles falam que não querem ir, passam mal, dá dor de barriga. Então Sim, tem que... são sintomas para identificar o bullying, sintoma para faltar. E essa dor de barriga ela não é inventada, ele está sentindo mesmo, porque é psicossomático, né? E eu costumo dizer nas escolas assim, tá, mas aí eu venho buscar ele 3, ó, professora, não me liga mais, faz 3 dias que você me liga, eu venho buscar, quando chega em casa, fica tudo bem, ele vai assistir televisão, vai brincar feliz da vida. Claro, ele saiu do ambiente nocivo dele, foi para casa dele, que é o ambiente de proteção, né? Isso não invalida aquela dor de barriga, aquela vontade de vomitar, a dor de cabeça. Está acontecendo só na escola? Então, mais do que urgente há de se investigar, né? Pode ser bullying, como pode ser outra coisa. Mas se está acontecendo só na escola, né? Às vezes entra na perua, tá feliz da vida, né? No transporte escolar. No caminho já começa a passar mal. Né? E já chega na escola, já tem que ligar para a mãe. Então, tudo isso é importante, né? E acontece muito. É o olhar dentro das pessoas, crianças, né? A gente precisa ficar muito atento, o professor precisa ter um olhar muito, assim, minucioso mesmo. É que no dia a dia, imagina, com classes numerosas, muitas vezes, né? Eu falei para a Marília, eu cheguei a ter classes de alfabetização com 32, 33 alunos. Ah, já tive 40 também. Isso aí, quando no serviço público não juntam 2 salas quando um professor falta. Isso mesmo. Então, é muito difícil, assim, no dia a dia, você acaba ficar tão envolvida que você acaba, às vezes, deixando passar. Mas é importante você observar que é como você falou, eles vão dando sinais, né? Que alguma coisinha está errada. Sim. Uma criança que vai para a escola, daqui a pouco cai o nível. Então, as mudanças repentinas, exatamente. Tava tudo bem, né? E de repente começou a acontecer as coisas. Eu costumo dizer para os professores que a gente sabe, a gente está em chão de escola, a gente sabe quais são as demandas do professor. São inúmeras, né? Cada vez mais professores adoecendo de tanta preocupação, de tanta coisa que tem que dar conta, né? Então, quando a gente traz a temática do bullying para uma escola, eles imaginam assim, mais um problema para eu pensar. E aí eu falo assim, não, você não precisa fazer nada além de mudar seu olhar. É só você absorver a informação do bullying que a gente está passando para você, entender o que é o bullying e passar a ter um filtro melhor no seu olhar para a criança. Você não precisa sair da sua zona que você está agora. Você não precisa mudar nada no seu comportamento. O que vai mudar é o seu olhar. E aí, dentro do seu olhar, nas atitudes que você já tem, as estratégias que você já tem na escola, você só vai direcionar com um olhar diferente, para poder, de repente, diagnosticar o bullying, descobrir, combater. Ô, Cíntia, eu acho que a gente já está respondendo, mas tem uma pergunta aqui da Andréa Fabiana. Qual o papel do professor para detectar essa situação de bullying em sala de aula, né? É o que a gente já está falando, né? Sim. Eu acho que Então, o professor ele tem que estar bem, né? Ele também tem que ser cuidado. Ele também sofre bullying. A saúde socioemocional de todo mundo tem que estar ok, né? Mas é o que eu... Então, essa acho que é a demanda que eu trouxe agora, né? Não, agora mais essa, eu tenho que me preocupar com o bullying na sala de aula. Primeiro, o bullying não vai acontecer na sala de aula. Ele não acontece no olhar do professor, o bullying é escondido.
Ele é velado. Então, no momento que esse bullying for diagnosticado, vai ser no momento de pátio ou no momento que a família traz a demanda para a escola, né? O professor, na verdade, é praticamente o último a saber. A não ser que seja, como você falou, que você presenciou, você viu. Existem situações que acontecem no olhar do professor. E o que cabe a ele fazer é solicitar ajuda também da gestão. Por isso que quando eu faço formação com escolas, eu peço para que, quando alguém me chama para fazer uma formação na escola, eu falo assim, tá bom, mas eu não quero só os professores. Eu preciso que toda a equipe escolar esteja nessa formação para entender o que é bullying. É a pessoa da limpeza, é a tia da cozinha, é o porteiro da escola, porque o bullying vai acontecer provavelmente nesses locais, onde o professor não está, onde o diretor não está. E quando chega nas mãos deles, a coisa já está enorme, né? Então, a equipe tem que estar reunida já contra o bullying nessa questão. O professor precisa dessa rede de apoio, né? Eu trabalhei numa prefeitura que tinha coordenadora pedagógica, diretora, vice-diretora e orientadora. Então, todo esse pessoal te ajuda a resolver as questões que aparecem, né? A família vem, não precisa vir direto no professor, né? Há um trabalho para conversar com a família, com os funcionários. Não expor as crianças, né, os envolvidos. Isso é muito importante. E essa rede não tem que acabar. Desculpa. E estudar, né? O professor tem que estar sempre estudando, fazendo cursos. Disso a gente não foge, né? Informar, né? Formação Informar, exatamente. E eu digo que a rede, e é uma das lutas da gente que está como especialista no tema, que a rede não pode ser só da escola. A rede tem que ser escola, família, comunidade, sociedade, poder público. O poder público ainda não tem um olhar especial para o bullying. O poder público, infelizmente, ainda existem representantes do poder público que falam que bullying é mimimi. Né? Então, se uma mãe recebe uma situação de bullying, chega a um ponto de precisar fazer um BO, ela vai chegar na delegacia, vão rir da cara dela. Né? Porque essa rede ainda não está fortificada, né? O psicólogo, para onde a criança vai, quantas crianças não chegam quantas mães não chegam numa assistência social ou num consultório de psicologia e ouvem do próprio psicólogo que também está exagerando, né? Não é tanto assim, né? Então é uma rede que a gente tem que fortalecer ainda. Ô, Cíntia, quem sabe numa próxima live a gente fala sobre como melhorar essa rede, né? Exatamente. Fala do seu livro, fala mais do seu livro. Muito obrigada. Vocês viram que tem muita coisa para falar, né? É muito vasto, nossa, né? Só para fechar aqui sobre o conhecimento, para você... Desculpa, fala. Passa muito rápido e a gente gostaria de ouvir muito isso mais. É bom. É sinal que foi bom, né? Sinal que atingiu. Então, infelizmente o bullying começou a ser estudado apenas nos anos 70 no mundo. O primeiro estudioso do bullying começou nos anos 70. Então, olha como é recente esse estudo, né? E no Brasil, a partir de 2000, os estudos do bullying do Brasil fazem só 23 anos. Então, quanta coisa, até nós que estudamos o bullying ainda temos que ver e que aprender, e é um estudo que não vai acabar. Né? Então você pediu para eu falar do livro, o livro se chama Vozes do Bullying, tem o e-book na Amazon, né? Na Amazon nós temos só o e-book. No Mercado Livre eu tenho ele físico, e o físico pode ser adquirido também diretamente comigo. Vocês podem deixar na plataforma o meu WhatsApp, não tem problema. Atendi uma mãe hoje no WhatsApp que me procurou, assim, do Rio de Janeiro, não faço nem ideia quem seja. Eu atendo todo mundo, né? Assim, para ajudar também, não só pela compra do livro, tá bom? E aí vocês podem... Eu posso falar o WhatsApp aqui? Pode. Então pode chamar lá pelo WhatsApp, claro, vai ser mais acessível o valor, porque nas plataformas tem questão de frete e tudo mais, acaba encarecendo um pouquinho, né? É 11 9 48 30 3210. Só dá um oi lá que a gente faz a aquisição do livro, eu mando por Sedex,
né? E não tem problema nenhum. Mas se preferir o e-book, é só ir na Amazon. E é um livro de relatos, é um livro que fala histórias reais e a gente vê a gravidade do que aconteceu, né? Inclusive, a última história do livro, que é o relato mais extenso que a gente tem, é do diretor da escola onde eu estudei, do pré até a 8ª série. Uma história vasta, que ele passa por bullying dos 6 até os 13 anos. E eu não imaginava que o próprio diretor da escola que eu estudei fosse me contar uma história tão séria sobre o bullying que ele tinha passado. Então, pra gente ver que não é brincadeira, né? Verdade. Ó, ótimo, tem ótimas aqui mensagens, excelentes mensagens aqui para você. Elogios. A Andréia está falando que ouviria você mais por mais 2 horas. Ah, essa daí é suspeita, viu? Essa é suspeita, mas brincadeira, ela gosta mesmo. Obrigada, Andréia, amiga. Nós vamos disponibilizar no YouTube e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Tá bom, tá bom, queridas. Nós te agradecemos muito. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, viu? Tamo aí, tamo junto para nossa parceria continuar. Quando lançar o livro, o próximo livro, você avisa a gente que nós vamos fazer uma live para você apresentar o novo. Isso, tomara que até o final do ano ele fique pronto. Caraca. Até mais, gente. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.